Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, a sua professora de língua portuguesa, iniciando aqui um curso de português para a sua preparação relacionada a concurso público, não é? Nós vamos hoje trabalhar com um conteúdo que eu simplesmente adoro. O conteúdo vai ser dividido em duas partes, tá? É o conteúdo de ortografia, até esqueci, ortografia oficial. O que eles podem cobrar relacionado ali à ortografia oficial? Eles podem cobrar o hífen. Gente, o hífen é algo extremamente hoje cobrado em concurso público. E não vai ser só importante para as questões objetivas, não. Hífen é importante para a questão aberta, a discursiva, a produção de texto. Porque se você não souber aplicar o hífen adequadamente, você vai perder ponto. E num concurso público, nós não podemos nos dar ao luxo de perdermos pontuação por uma questão tão simples assim. Para entendermos hífen, e eu sei que o hífen inferniza a vida de algumas pessoas, para entendermos hífen é necessário que nós entendamos o processo de formação das palavras. Rose, por quê? Porque existem duas regras básicas para a utilização de hífen, para o processo de formação por derivação e o processo de formação por composição. Nós vamos dar uma olhadinha e vamos nos aprofundar nestes quesitos, nesses processos, para que você entenda adequadamente a colocação do hífen antes de irmos para as regras, ok? Vamos lá. Vou aqui colocar a nossa canetinha. Escolher um azulzinho, não é? Azulzinho é legal. Processo de formação. Para você entender o processo de formação, nós precisamos compreender também como uma estrutura é construída, ok? É formada. Uma palavra, seja esta palavra um nome ou um verbo, vai ter estruturas que nós vamos chamar de morfemas. São estruturas mínimas que constituem um determinado sentido para o termo. Eu vou explicar direitinho. Existe um morfema chamado de radical. O que é um radical? O radical nada mais é do que a base da palavra. E ele vai se repetir quando eu formar palavras novas. É como se fosse uma raiz do termo. Olha, reparem, a palavra ferro, ela tem a mesma raiz que a palavra... Opa! Ainda não me adaptei ao bichinho, mas vou me adaptar. Que é a palavra ferreiro. É o mesmo. Olha, é a mesma raiz. Nós sabemos, quando nós falamos sobre o ferreiro, nós sabemos que ferreiro é uma palavra que vem do termo ferro. Então, esse fec aí vai se repetir em ferroso, em ferradura, em ferreiro. Ele vai estar elaborando um significado básico. É como se estivesse identificando a qual universo o termo pertence. Mas ele não é o único morfema, é o mais importante, mas não o único morfema que constitui uma palavra. Nós temos um outro morfema que nós chamaremos de vogal temática. Vejam só, na palavra ferro, nós retiramos o radical, identificamos que este radical se repete em ferreiro e existe aqui esta vogal. Quando nós unimos o radical a uma vogal para identificarmos uma palavra primitiva, esta palavra primitiva nós chamaremos de tema. É igual tema de redação. Quando você recebe um tema para elaborar o seu texto, é porque você recebe um início, um pontapé, que vai iniciar justamente a sua produção textual. A mesma coisa acontece com um termo que vai ser chamado de tema. O que é tema? É a reunião do radical mais uma vogal temática. Uma outra estrutura que é extremamente importante de ser identificada são as desinências. Gente, olha, fique esperto.
pelo seguinte, desinência é um conteúdo importante para verbo, ok? Radical, vogal temática, desinência não é um conteúdo importante somente e meramente para a utilização do hífen, não, para a utilização da formação das palavras. É importante para você saber verbo. Então, quando você for estudar verbo, retorna um pouquinho a essa aula, assiste um pouquinho desse início aqui, para você entender como é que os verbos são conjugados. Mas voltemos à nossa razão inicial, a de justamente percebermos a desinência. Para entendermos desinência, é necessário que nós entendamos o que significa a palavra afixo. A significa próximo, aqui nesse termo, ok? O a pode significar próximo, pode significar ausência, pode significar negação, mas nesse aqui significa próximo. Fixo. Então, o que é um afixo? É algo que está próximo a uma estrutura fixa. Na palavra, a estrutura fixa, a estrutura básica é justamente o radical. O que é o afixo, então? São termos que são estruturas que vão ser colocadas ou antes do radical ou depois do radical. Se o afixo for antes do radical, nós chamamos de prefixo. Olha, guarda aí essa nomenclatura, porque é essa nomenclatura que vai ser a nomenclatura mais importante para a utilização de hífen, tá? Eu tenho, se está antes do radical, um afixo. Se está depois do radical, eu tenho um sufixo. Por exemplo, a palavra flor. A palavra flor vai resultar na palavra aflorar. Notem, flor vai ser o meu radical. Antes desse radical, nós temos um prefixo. Depois desse radical, nós temos um sufixo. Radical, o que é base. Prefixo está antes do radical, sufixo está depois do radical. Por que é importante identificarmos os afixos para sabermos as desinências? A desinência é nada mais, nada menos que um sufixo. Eu, no lugar de chamar de sufixo, chamo de desinência. Por qual razão? Na palavra aflorar, eu tenho algo que é diferente de flor. Flor é uma coisa, aflorar é outra coisa. Na palavra menininha, nós temos aqui o nosso radical, o menin, que é de menino. Nós temos uma desinência de grau, nós temos uma desinência de gênero. Então, você encontra aqui na formação da palavra menininha uma flexão e não uma palavra nova. Afinal de contas, menininha é uma menina pequena. Se eu pusesse o S aqui ao final, eu teria a mesma ideia, só que mais de uma menina pequena, ok? Encontramos o que nós chamaremos de vogal e consoante de ligação e já falamos um pouquinho sobre o tema. Eu tenho aqui os processos de formação das palavras. Como é que as palavras vão ser constituídas? Quais são os processos? Esses aqui são os processos básicos, tá? É interessante que você se aprofunde um pouco no conteúdo de formação das palavras e identifiquem também outros elementos, outros tipos de formação. Tipos de formação, os principais: formação por derivação, formação por composição. O que é uma formação por derivação? É quando eu encontro apenas um radical. E este material vocês têm na apostila de vocês. Então, por favor, pega esse material, baixa o material. Se quiser, você pode imprimir o material para ir acompanhando as aulas. É super importante. O material sempre estará disponibilizado antes de a aula ser disponibilizada. Então, dá tempo de você baixar o material e assistir a aula. Eu tenho aqui derivação, processo por um radical. Rose, como é que eu posso constituir a palavra a partir do processo de derivação?
Eu posso colocar um prefixo. O que é prefixo mesmo? Uma estrutura que está antes do radical. Eu posso colocar um sufixo, uma estrutura depois do radical para gerar uma palavra nova. Eu posso colocar simultaneamente o prefixo e o sufixo. Por exemplo, a palavra moral. Eu crio a palavra imoral. Eu posso criar a palavra moralidade. E eu posso criar a palavra imoralidade. Vejam que todas essas palavras têm o mesmo radical. Ela está no mesmo universo significativo. No entanto, em imoral eu coloquei um prefixo. Em moralidade eu coloquei apenas um sufixo. Em imoralidade eu ponho um prefixo e um sufixo. É assim que a gente vai fazer o processo de formação. Mas tem alguns termos, tem algumas palavras que eu coloco um prefixo e um sufixo e não chamo de derivação por prefixação e sufixação. Chamo de parasintética, de formação parasintética. Meu Deus, se o concurso cobra isso para você, você já fica perdidinho. O que é uma derivação parasintética? Vou colocar aqui um exemplo. Anoitecer. Na palavra anoitecer, o nosso radical é o termo noite. Noite. Até o T. EC vai ser um sufixo e A vai ser um prefixo. Existe a palavra noitecer? Não. Existe a palavra moralidade. Existe a palavra imoral. E existe a palavra imoralidade. Veja que eu posso retirar ou não o sufixo e o prefixo. E aqui no caso de anoitecer, eu não tenho a palavra anoitecer. Então, a formação de imoralidade é diferente da formação de anoitecer. A este tipo de formação nós vamos chamar de parasintética, formação parasintética. Nós também temos a derivação imprópria, a derivação regressiva, que em uma outra aula eu vou explicar melhor para vocês, e o processo de composição. No processo de composição eu tenho mais de um radical. Até aqui tudo beleza? Vamos seguir nessa jornada de conhecimento acerca da língua portuguesa. Identificados os processos de formação das palavras, nós precisamos agora atrelar este conteúdo ao conteúdo de hífen. Vou colocar alguns termos aqui para ver se vocês conseguem reconhecer qual é o processo de formação das palavras. Vamos aqui, eu quero a palavra micro-ondas. Rose, não sei se micro-ondas vai ser junto ou separado depois do novo acordo ortográfico. Vou logo indicando para vocês. Micro-ondas hoje é uma palavra que será separada por hífen. Mas antes do novo acordo ortográfico, micro-ondas era assim apresentada. A palavra micro-ondas. Eu encontro a palavra mini saia. Rose, a palavra mini saia vai ser junto ou separado? Mini saia, adiantando para vocês, vai ser junto. E vai ser junto com a duplicação do S. Eu sei que não fica gatinho, mas eu costumo dizer que nem tudo que é gatinho presta e nem tudo que é feinho precisará ser desconsiderado. Eu tenho mini saia, deixe-me apagar aqui. A palavra mini saia, que antes do novo acordo ortográfico era separado. A grande questão é a seguinte: micro-ondas e mini saia passam por um processo de composição ou de derivação. Encontramos em paralelo a essas palavras o termo girassol. Girassol, hoje, depois do novo acordo ortográfico, olha, vai ser
junto. Girassol é um processo de composição, um processo de derivação. Primeiro você tem que perceber quantos radicais nós temos no termo. Radical é a base semântica do termo, é o que vai acompanhar na formação de outras palavras. Portanto, quando eu identifico micro-ondas, a palavra micro, em outros termos, em outras formações, nunca vai mudar. Veja, micro-ondas, micro-saia, micro-região, micro será sempre micro. Significa dizer que micro não é um radical. Micro é um prefixo que nunca vai alterar. Se eu tenho, portanto, um prefixo e meu radical está aqui, este processo é um processo por derivação. No processo girassol, veja que eu encontro girante, girado, girar. Eu encontro, portanto, um radical que vai constituir outras palavras. E a estrutura sol, eu não estou fazendo separação silábica não, viu, gente? A estrutura sol vai me dar solar, ensolarado. Vejam que a estrutura sol é um radical também, porque vai me dar possibilidades de formar outras palavras, outros termos. Portanto, aqui eu tenho dois radicais. Eu encontro o radical 1 e encontro o radical 2, ok? No processo de identificação do radical, esse elemento aqui é um processo constituído por composição e não por derivação, ok? Ok? Nós temos regra para a derivação e regra para a composição. E é justamente esta diferença que você precisa fazer quando você está estudando a colocação do hífen, a retirada do hífen. O novo acordo ortográfico, desde janeiro de 2016, começou a ser cobrado como única regra. Então, você não tem regra velha e regra nova, você tem uma regra apenas. E já que começou a ser validado a partir de 2016, você tem a obrigação de saber, de reconhecer as regras. Vamos seguir. Identificar um pouquinho do processo. Aqui é mais ou menos o que eu já havia apresentado para vocês. Eu já falei, mas vou repetir. Você tem esse material com esses mapas mentais aqui para você acompanhar também o processo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer exercícios. Identificamos o item analisando justamente o processo de formação das palavras. Se eu tenho um processo por derivação, ou seja, prefixo mais radical, basicamente, olha o que eu estou falando, basicamente eu posso analisar da seguinte maneira: se o meu prefixo terminar de modo distinto, de forma diferente do início do meu radical, eu não vou poder colocar o hífen. Rose, como assim? Português é dessa maneira, né? Português você precisa ver, você precisa visualizar. Notem, mini saia, mini, o exemplo que eu dei, termina com I. Saia começa com S. Os opostos, nesse caso, vão ser atraídos. Regra básica de identificação do hífen: os opostos se atraem. Se meu radical começa de uma forma diferente com a qual o meu prefixo termina, eu vou ter um poder de atração. Por qual motivo, Rosinha, eu tenho um SS? Porque se eu escrevesse aqui mini saia, não daria certo. Por quê? Porque a regra de ortografia diz o seguinte: se eu tenho uma vogal e outra vogal, para eu conservar o som do S, eu vou ter que fazer uma duplicação. Então, para eu ter a pronúncia de mini saia e não mini saia, eu vou precisar duplicar. O mesmo acontece com prefixos que terminam de uma forma diferente do radical.
do início do radical. O exemplo que eu estou dando aqui é o antirromântico. Pessoas. Anti termina com I. Romântico começa com R. Se eu tenho anti-romântico, para manter o som do R, eu terei que duplicar. Pela mesma observação do mini saia, eu encontro aqui vogal, vogal, para manter o som do R, eu tenho que fazer uma duplicação. Fica gatinho? Não fica gatinho, mas nem tudo que é gatinho presta. Vamos aqui em autoavaliação. Por que autoavaliação não tem hífen, Rose? Porque auto termina com O e a avaliação começa com A. Qual é a regra? Os opostos se atraem. E aqui em micro-ondas, micro termina com O, ondas começa com O. Qual é a observação? Os iguais se repelem. Anti-inflamatório vai ser junto ou separado? Vai ser separado, porque anti termina com I, inflamatório começa com I. Então, eu vou ter uma separação. Eu vou identificar para o processo de composição uma outra regra. A regra identificada para o processo de composição é a seguinte. O texto do Novo Acordo é péssimo. Eu vou citar para vocês o texto do Novo Acordo. O texto do Novo Acordo indica o seguinte: compostos que perdem em certa medida a sua noção de composição vão perder o hífen. Ainda é pior. Certos compostos que perdem em certa medida a noção de composição, eles perdem o hífen. Aí você diz, manhã investiu em minha educação. Manhã me mandava ir para a escola todo dia. Eu aprendi a ler, mas eu não estou entendendo nada. E você lê mais uma vez. Ó, certos compostos perdem em certa medida a noção de composição. Aí você faz como aquele cachorrinho que está balançando a cabeça, mas não está entendendo coisa alguma. Vou trocar em miúdos. O que é perder, em certa medida, a noção de composição? Muito simples. Determinados compostos, eles se ligam tanto, mas tanto, que eles se tornam uma coisa única. Várias palavras passam por um processo de aglutinação. O que é um processo de aglutinação? Os termos ficam tão íntimos que eles perdem fonema. A palavra petróleo, por exemplo, vem da estrutura pedra de óleo. Juntando tudo, deu petróleo. A palavra pontapé, a palavra rodapé. Eu encontro aí termos que perderam realmente, em certa medida, a noção de composição e se juntaram, ficaram tão íntimos que não tem mais cabimento à separação. Alguns termos dos mais famosos, aqui olha a palavra manda-chuva. Manda-chuva não é aquele que manda a chuva, é aquele que comanda. Então você perde, em certa medida, a ideia do mandar a chuva e ressignifica a palavra. O termo conta-gotas, no entanto, é diferente. Porque o que é um conta-gotas? É aquele equipamento que realmente conta as gotas. Então você não vai perder a noção de composição. Você não perde noção de composição em espécies botânicas e zoológicas. O peixe-boi você não vai poder juntar, porque é um processo por composição em que cada um dos radicais vai ter a sua relevância apresentada. Lógico, para não deixar de ser, em português nós temos algumas exceções, observações ligadas ao có, ao sub e ao pré. Essas estruturas, esses prefixos, eles precisam ser melhor analisados. É justamente isso que nós vamos fazer aqui na próxima etapa. Esta é a pirâmide da prioridade relacionada à utilização do hífen. Reparem só,
Se meu radical começar com H, eu sempre vou ter que colocar o hífen. É o que acontece, por exemplo, com super-homem. Super-homem, eu não perco o hífen porque o meu radical, apesar de terminar de uma forma diferente com a qual o meu prefixo, apesar de começar de uma forma diferente com a qual inicia o radical tem H e H não perde. Só que tem uma palavra, gente, que é justamente a palavra sub-humano. Como será essa palavra? O novo acordo ortográfico admite que a palavra sub-humano perdeu o H. Então, a palavra sub-humano vai ficar assim grafada. Fica feio, né? Eu também acho que fica horrível. Bisoinho, como diz uma amiga. Pior do que a grafia é a separação silábica, porque a palavra sub-humano, ela vai ser assim separada. Aí o carinha diz, vai cair no meu edital, separação silábica. Separação silábica é fácil, eu não vou estudar. De repente se depara com a separação de sub-humano, assim, dessa maneira. Não é gatinho, mas está correto. Em termos de prioridade, o topo da minha pirâmide eu tenho que observar se o meu radical tem H. Se meu radical tiver H, eu não vou poder juntar, eu tenho que colocar o hífen. Tenho que analisar se o meu prefixo é o có. Porque o prefixo có, que tem coautor, ok? Eu sempre vou juntar. Nunca coloco o hífen, só que eu tenho uma regra maior do H. Eu sempre junto se meu radical não tiver H. Pasmem, mas existe a palavra co-herdeiro. E para quem é de Salvador, o co-herdeiro assim apresentado parece mais o cordeiro do carnaval. Mas o co-herdeiro, existe uma dupla grafia sendo reconhecida pelos teóricos que possibilitam que a palavra tenha ou não H. Se ela vier com H, hífen. Se ela vier sem H, junta, ok? Vamos aqui. A identificação do pré, do pós e do pró depende da força semântica e da tonicidade da palavra. Isso é que é muito difícil de assimilar. Porque cada um tem a sua noção. Cada um tem a sua noção a partir do momento, a partir da forma como a ideia é construída na cabeça da pessoa. Existem palavras, por exemplo, se eu coloco o termo pré-conceito com o hífen, eu estou falando sobre um conceito prévio. Mas se eu falo preconceito sem o hífen, eu já não falo de um conceito prévio. Eu falo sobre uma discriminação. Então, o preconceito, a discriminação, ele vai ser junto porque ele perdeu a força semântica. O nosso prefixo, nesse momento, perdeu a expressividade. É o que não acontece, por exemplo, na palavra pré-datado. O cheque, pré-datado, ok? O pré-datado, o pré não perde a sua força. Na palavra, como é o termo? Preposto. Você será representado por um preposto. Ok, esse preposto aí, ele vai ser separado ou vai ser junto? O preposto é aquele que te representa em uma audiência, por exemplo. A sua empresa pode ter um preposto, uma pessoa que vai representar você junto a uma negociação trabalhista. Por exemplo, esse preposto ele vai ser junto porque perde um pouco da sua força semântica. Se não perder a força semântica, vai ser separado. Os termos, os prefixos ex, vice e soto, assim como grão e grã, sem, além e a quem e recém, sempre vão ter hífen, ok? Sempre, independente de o termo ser na sequência ser igual ou diferente, eles sempre terão hífen. As estruturas, os prefixos circum, pan, antes de M, de N ou de vogal, sempre com hífen também. Por exemplo, circunnavegação vai ter hífen.
pan-americano vai ter hífen. Nas estruturas, e aqui está a base de todas as nossas observações anteriores, o prefixo com final diferente do início do radical sempre vai ter hífen, porque os opostos se atraem. Só que você tem esta regra básica e acima aqui você tem todas as observações mais pontuais. Vamos tentar identificar isso na prática, verificar como é que essas questões são cobradas no concurso, em questões de concurso? Vamos lá. Escolhi algumas questões, podem não ser questões relacionadas à sua prova, mas são questões que mostram, que traduzem bem como é que o concurso vai cobrar. FCC 2012, consideradas as prescrições do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor desde 2009, olha, vigor desde 2009, mas em paralelo com a regra daquele momento. E a partir de 2016, única regra na nossa língua portuguesa. A palavra em que o hífen foi empregada de modo incorreto. Vamos lá. Anti-higiênico, prefixo e radical com H. Se eu tenho H, nunca junta. Nunca, 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 nunca. Nuquinha. Hiperrealista. Olha, hiper termina com R, realista começa com R. Os iguais, eles se repelem. Aquém fronteiras. O que eu falei sobre o aquém? O aquém, além, sempre vai ter o hífen. Bem visto. O bem sempre vai ter o hífen. Aí você encontra aqui antissemita. Anti termina com I, semita começa com S. Antissemita deveria ter a duplicação do S para que a pronúncia se conservasse. Portanto, letra E é o nosso gabarito. Mais uma questãozinha só para vocês observarem de fato como é que o concurso cobra esses conteúdos. O vocábulo abaixo que contraria as novas regras ortográficas é herói, aí está na relação de acentuação, que será justamente a nossa aula 2. Anti-inflamatório separado de fato, porque quando eu tenho elementos iguais, eu tenho separação. Corréu, mini saia, hiperinflamação. Eu vou analisar de baixo para cima, porque o nosso gabarito é a letra C. Hiperinflamação termina de uma forma diferente do meu radical. Os opostos se atraem. Mini saia termina de forma diferente com o meu radical. Os opostos se atraem. E a observação do có. Có sempre junta, com exceção de palavras cujo radical é justamente iniciado com H. No caso, esse aqui é iniciado com R. Vai ficar feinho. Mas é assim. O que nós podemos identificar a partir dessa construção? A partir dessas observações, nós conseguimos observar duas coisas essenciais. O processo de formação das palavras precisa ser considerado no momento em que você reconhece a utilização do hífen. Em processos de derivação, cujo radical inicia de forma diferente com a finalização do prefixo, normalmente ele vai juntar, se forem iguais, vão separar. E o processo de composição é aquele lance relacionado à ideia de composição, de integração entre os termos. Eu espero que, olha, vocês tenham compreendido e vamos para um bloco de questões. Resolvam as questões antes de irem para os blocos de questões, assim vocês conseguem interagir melhor. Beijos, meu povo, e até o próximo vídeo.